Olha, deixa de loucura, estou devendo cartas a 1.000 pessoas. Saiba que eu lhe amo e quero que me escreva logo. Mande notícias de todos. Se a gente hoje em dia, com essas mídias que a gente tem, fica completamente louco de responder mensagem, WhatsApp, e-mail e tal, imagina quando você tinha que ficar reescrevendo as cartas para as pessoas, né? A música, o cinema, isso, a gente tem que encontrar os objetos, os temas. No episódio 19, Fred Coelho faz algumas considerações finais sobre a vida de Hélio Oiticica em Nova York, a partir de uma carta enviada ao amigo Carlos Vergara em 1971. Se você pega as várias cartas que o Hélio escrevia em 71, era comum que ele contasse o mesmo assunto. Só que o que é incrível de quem sabe escrever carta para várias pessoas é que para cada interlocutor a embocadura do assunto é diferente, né? Para quem você tem mais intimidade, o Hélio, pelo menos era assim, o assunto ganha contornos mais quentes. Para quem ele tinha menos intimidade, ele queria fazer uma espécie de informação cultural mostrando que ele estava na cena, né? Algo para pensar do Hélio em Manhattan, né? Nesse período todo. O Hélio não se relaciona com o meio artístico de Nova York. O Hélio não frequenta a Factory, né? O Hélio não é amigo do Gordon Matta Clark, por exemplo, pessoalmente, que eu estou dizendo, né? E de outros artistas que estavam ali naquela época, fazendo também coisas que ele queria fazer, né? Fazendo filmes, fazendo obras, né? Sei lá, Robert Smithson, Donald Judd, Nova York, muitas pessoas vivendo ali ao redor dele, performers, né? Que o Hélio está vendo, a cena de teatro com o Living Theater, que também é outra história sensacional, que dá um outro Fala Fred, aliás, né? Que é a visita do Living Theater ao Brasil, que eles são presos de Ouro Preto, né? São trechos de uma carta do Glauber, escrita em Nova York, pro Claude Antoine, janeiro, né, de 71, não tem o dia exato, mas ele fala dos filmes que ele tinha acabado de fazer. Ele tinha feito O Leão Tem Sete Cabeças, né, que ele filma no Congo, Brazzaville, e aí tem esse trecho, que o Glauber fala: New York é fantástica, aluguei um enorme apartamento no Village, eu me sinto bem livre, muito encorajado para continuar o trabalho, apenas por amor ao cinema e a vida. Então, vocês imaginam isso? Nova York, 71. Você dava um rolê com João Gilberto, Ana Vasconcelos, Glauber Rocha, Miguel Rio Branco, Cílio Meirelles, Júlio Bressani, Ana Maria Maiolino, Ninja Papo passou por lá, Vergara passava por lá, Neville passou por lá, Ruali, Antônio Dias, Gil também passa um período que o Hélio faz, né, a ambientação dos shows do Gil numa igreja. Tem um texto do Hélio publicado no Pasquim sobre a saída do Gil a Nova York. Tem uma entrevista do Gil no Pasquim que está o Hélio, Jorge Maltner. Inclusive, aliás, Jorge Maltner é o cara também que abre várias portas para o underground nova-iorquino, para o Hélio, né? Porque o Maltner vive em Nova York no final dos anos 60, quando ele sai do Brasil após o golpe. Ele acaba tendo que sair do Brasil e ele vai ser secretário de um grande poeta norte-americano, né? O Robert Lowell. Imagina, o Maltner era secretário desse cara. Fica ali conhecendo a intelectualidade norte-americana daquele período. A gente esquece essas coisas, né? É meio a gente esquecer que a Maria Martins, né, teve uma participação incrível na cena de arte nova-iorquina da década de 30, que a Anita Malfatti também frequenta a cena de arte nova-iorquina no início dos anos 10. Né? Então, assim, óbvio que não é nada, oh meu Deus, ficar deslumbrado que com um brasileiro e nos Estados Unidos, não é isso. Mas é só para mostrar que, às vezes, né, a gente acaba falando muito de arte no ponto de vista da nação, e os artistas, geralmente, eles não estão muito aí para isso. Eles precisam circular, eles circulam, criam outras redes, outras conexões. Então, às vezes, a gente fica falando que a Tarsila do Amaral foi influenciada, colonizada, né, pela arte de vanguarda francesa, por Fernand Léger, mas ela era uma artista ainda, né, no centro de arte do período, trocando ideia, vendo, aprendendo, também levando as informações dela, assim como o Hélio, que também conhece bastante gente lá e que 50 anos, 40 e poucos anos depois, ele está lá sendo exibido no novo prédio, né, quase um dos primeiros artistas exibidos no novo prédio que o Whitney constrói, gigantesco, maravilhoso, um andar inteiro dedicado à obra do Hélio, uma exposição que realmente foi muito impactante. Não teve só no Whitney, né, teve também em Chicago, teve também em Pittsburgh. Então, nesse sentido, o trabalho do Hélio cresce cada vez mais lá fora e cresce muito por uma perspectiva que a gente às vezes tem dificuldade de entender aqui, né? Por ser um artista do mundo e não necessariamente um artista brasileiro fazendo sucesso no mundo. Na mesma época que o Hélio estava expondo no Whitney Museum, a Lígia Papo estava no Matt Brown, tinha uma exposição sobre o Ruby French também numa galeria de Chelsea. Então, acho que isso é cada vez mais frequente, né? Esse interesse, né, dessa geração norte-americana por esses artistas brasileiros. Outro cara super importante é o fotógrafo, artista, professor, grande camarada Andrés Valentim. Junto com seu irmão Thomas Valentim, foram os únicos alunos que o Hélio teve, e eles frequentaram muito as casas do Hélio em Manhattan. O Andrés estudava nessa época nos Estados Unidos e o Thomas também circulava direto. O Andrés fez esse livro aqui, que foi uma exposição sensacional, chamado Call Me Ilian,
1974, 2014, que é um trabalho que o Hélio propõe para ele e para o irmão fazerem, que é esse grande balão, por isso que é Call Me Ilian. Essa frase, me chame de Hélio, o Hélio Oiticica tirou de uma entrevista do Jimi Hendrix, um pouco antes de morrer, que ele fala essa frase, me chame de Hélio, só que era o gás Hélio, né? E o Hélio Oiticica era completamente alucinado pelo Jimi Hendrix e pelos Rolling Stones, que eram as duas grandes paradas dele, a ponto do Hélio, nessa época que a gente está falando, de 71, 72, ele está convencido de que não tinha como as artes visuais fazer qualquer ideia revolucionária de performance frente ao show de rock. Ele fala assim, o que vai superar o Jimi Hendrix no Monterey Pop Festival, tacando fluido de isqueiro na guitarra, tacando fogo e copulando com a guitarra? Nada! O que vai superar o Mick Jagger e o Keith Richards no palco daquela época, né? Para quem já viu imagem do Rolling Stones no show de 71, que o Hélio ia em quase todos que podia ir em Manhattan, né? A relação também, o Hélio era louco pela Yoko Ono, que por sua vez com John Lennon fizeram um filme em que aquele cara, o Jack Smith, esse cineasta de Flaming Creatures, o Jack Smith participa de filmes, ou de um filme, que a Yoko Ono e o John Lennon fazem. Yoko Ono e John Lennon, que por sua vez frequentavam a Factory do Andy Warhol. O Jack Smith trabalhou em filmes do Andy Warhol, ou seja, todo mundo meio que tá próximo ali, fazendo coisas juntas, trocando ideia, que faz filme, faz festa, faz som, e faz obra, faz trabalho. Isso aqui é uma imagem clássica, né, do Hélio em Manhattan, né, falando no telefone sempre, com a sua máquina de escrever na frente. Aqui, ó, é onde o Hélio morava, é o Loft 4. Que está lá até hoje, aliás, esse prédio igualzinho, só que aqui embaixo, obviamente, uma grocery store, pelo menos a última vez que eu fui lá. Ele morava muito próximo da Bowery Street, que era uma rua, hoje em dia uma rua chique, mas na época era a parada mais sinistra, era a rua dos viciados em heroína, da galera largada na rua, dos bêbados, né, dos abandonados. Vários lofts desse, do downtown de Manhattan, do East Village, a prefeitura doou para artistas ocuparem, para eles não desabarem, para eles não caírem. Por exemplo, tem um espaço muito famoso dessa época, para quem conhece essas histórias incríveis, que é o restaurante que eu gosto da Mata Clark, que abre com a galera dele, que é o Food, né? É por ali, tudo próximo ao Hélio. E agora, é interessante pensar que, apesar disso tudo, as cartas que o Hélio escrevia, ele falava, apesar de ele estar super vinculado a Nova York, o Hélio falava muito mais do Brasil, do que acontecia no Brasil, ou do que acontecia com ele em Manhattan em relação ao Brasil, do que propriamente com essa cena de artistas, né? Todo mundo que estuda esses documentos do Hélio em Nova York sempre se faz a mesma pergunta. Por que ele não fala do que está acontecendo próximo a ele? Alguns que conhecem o Hélio Oiticica dizem que o Hélio achava tudo ruim. Que ele achava que o trabalho dele era melhor, que o trabalho dos brasileiros era melhor, e que ele não se interessou muito pelo que estava acontecendo ali.